Olá, tudo bem, pessoal? Começando mais um episódio aqui do ZigoCast. Hoje, uma convidada que, além de operar muito bem, é sucesso nas redes sociais. Conta pra gente, Gui, quem é? Então, nossa convidada de hoje é a doutora Andressa Daulago. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, mas acredito que sim. É isso mesmo, Andressa Daulago. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui participando agora. Realmente um projeto incrível de vocês. É disseminar conhecimento, cada vez a gente conseguir crescer mais nos arcos totais. Então, muito obrigada por estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a presença, né, por ter aceitado, disponibilizado o tempo, que a gente sabe que é um tanto quanto corrido a vida do cirurgião, né? Mas muito obrigado. A gente começa normalmente sempre falando um pouquinho da formação e tem bastante coisa para falar dessa área, né? Começou a odontologia, pelo que a gente pesquisou, então, na Federal do Rio Grande do Sul, né? Isso, me formei na Federal, então eu sou gaúcha, né? Me formei na Federal do Rio Grande do Sul e aí eu fazia muita prótese, né? Então, na verdade, eu tava lá fazendo prótese e aí, conversando com alguns colegas, eu decidi fazer periodontia, especialização em São Paulo. Então, eu saí Longe do de Rio Grande casa. do Sul, longe de casa. Eu sempre quis ir pra longe, né? E aí, a minha vida toda é assim, né? Sempre indo, pegando a estrada. Então, eu fiz a Federal no Rio Grande do Sul, acabei a Federal, fui pra São Paulo e eu fui fazer especialização de pério. Então, eu sou periodontista. Ó, essa é uma surpresa. Concluiu, essa é uma surpresa, isso aí não sabíamos sou não. periodontista. Não achamos na nossa pesquisa. Eu sou periodontista. Aí, lá em São Paulo, que eu terminei a especialização, aí eu fui fazer o mestrado. Então, eu fui fazer um mestrado de implantodontia. E isso por uma questão de... A gente tá trabalhando muito, né? A gente trabalha. Chega um momento da vida que a gente fica... Tá, mas eu tô fazendo sempre a mesma coisa, né? Eu tô precisando agora de mais teórico. Preciso Buscar de mais mais um teórico, passo a prática eu tenho aqui, né? Eu tenho os pacientes, mas chega um momento que você tá limitado, né? Você fica fazendo sempre o mesmo. E na época eu fazia muito protocolo Branemark. Então, eu tava querendo... mudar. Tá, mas como que eu posso resolver esse paciente de uma outra forma? E aí eu fui fazer o mestrado. Legal. Mas na mesma instituição do especialização? Não, aí na São Leopoldo Mandic, Entendi. lá com o Dr. Júlio Joly. E na periodontia, tu teve esse contato com implantodontia bastante? Também, com porque protocolos? a minha especialização, ela foi na Senac Tiradentes com o Dr. Rodrigo Narras, incrível periodontista, assim. Então, ele fez eu amar a periodontia. Não que eu não use ela hoje, a gente usa ela, e muito no Zigo, né? É muito importante, inclusive, a parte de periodontia. Então, eu fiz com ele lá a parte de cirurgia, eu fiz até levantamento de seio na época, né? Na especialização de pério e tudo. Mas eu aprendi a parte de protocolo num curso que eu fiz na URGS também. Ah, entendi. Então, desde a URGS eu fiz um curso lá de pós-graduação durante um ano de implantodontia. E aí, como é que foi o começo dessa vida profissional? Tem muita gente que gostaria de saber aonde adquirir experiência, como fazer, para quem está se formando agora. Para quem está se formando agora, é fazer. Eu acho que essa é a palavra, né? Faz, não perca a oportunidade. Eu era uma caçadora de trabalho, vamos dizer assim, né? Eu queria aprender, eu queria o que eu mais pudesse fazer, onde for, o local que fosse, né? A gente tinha que botar a mão na massa, eu tenho que fazer, eu tenho que entender como que eu resolver esse paciente, o outro paciente, o outro paciente. Então, quem tá se formando agora não perca uma oportunidade, né? Ah, é porque é um pouco mais longe, tá? Mas vá, né? Vá ver essa experiência, viva essa experiência. Até porque eu já trabalhei em 8 estados, né? Do Brasil. E cada estado é uma odontologia diferente, né? Conta um pouco pra nós. Mas assim, cada lugar é uma odontologia diferente. Então, não posso dizer assim pra você, a carga imediata tem que ser feita definitiva com barra até 3 dias. Todos os lugares do Brasil? De repente não tem protético perto? Não, tem lugar que eu fui lá no interior, assim, olha, a moldagem chega daqui a 3 dias. Meu Deus. Como é que eu vou dizer que precisa ser com barra, né, em 3 dias? Então, são odontologias que você vê que... E é bom você descobrir isso, porque você vê que não é uma receita de bolo, né? Todos os lugares chegam em Roma, mas nem todos têm O mesmo caminho. o mesmo caminho para E chegar os lá. lugares que tu trabalhasse, desculpa, os lugares que tu trabalhasse pelo Brasil, eles se comunicam entre si? Tipo, a gente consegue alcançar a mesma odontologia, tu observasse isso em todos os estados, ou teve alguns estados que, putz, tá bem longe daquilo que eu aprendi, digamos assim? Eu acho que em questão... Eles conseguem entregar o mesmo, mas em tempos e formas diferentes. Então, assim, eles conseguem pegar um arco total e entregar aquele arco total para aquele paciente.
mas de formas diferentes. Então, tempos diferentes, odontologias diferentes, mas chegam no mesmo local, né? Chegam no mesmo resultado final. Eu acredito que todos os estados, eles estão... Até porque o Brasil é muito bom na odontologia, né? Então, nós somos muito bons na odontologia. Mas cada estado e cada cidade é muito diferente um do outro. Mas eu acredito que o resultado final em si é o mesmo. Aproveitando essa deixa, então, acredito que o conselho é, mesmo que às vezes um emprego não pague tão bem, vale a pena estar lá para fazer, né? Com certeza. Gostaria de perguntar como foi furar a bolha numa área tão masculina. Pergunto isso porque tenho algumas amigas, né? Temos até uma estagiária que é uma acadêmica de odonto, e elas sempre procuram uma inspiração de uma mulher que tenha feito sucesso nessa área que predominantemente é masculina. Como que foi furar essa bolha? Olha, foi difícil, vou dizer. Eu realmente não conheço nenhuma mulher, assim, que eu pudesse me inspirar. Eu busquei, né? Eu busquei, assim, gente, não é possível que não tenha nenhuma mulher. Nas pessoas que eu conheço, não conheci nenhuma mulher que fizesse, principalmente, implantes zigomáticos, né? Porque aula lá fora é mais, claro que é mais fácil. Mas eu hoje, como professora, eu vejo que na turma de 10, uma é mulher. E ela não vai seguir às vezes, ela acaba fazendo o curso, mas não segue. Então, realmente, é uma área bem escassa de mulheres, né? Mas é uma área que eu não vou parar, nunca não. Pensando um pouquinho sobre essas experiências que são tão marcantes no nosso curso, né? Não só com os profissionais, mas até mesmo com os pacientes. Eu lembro de ter visto no teu Instagram uma mandíbula bem desafiadora, né? Será que esse foi o caso mais desafiador que tu já teve? O que tu lembra, assim, teve de tão diferente e desafiador? Eu acho que esse foi o caso mais desafiador pra mim. Com certeza. Porque era uma mandíbula onde o problema de travar, não tinha problema de travar. Ia travar, só tinha cortical ali. Era pura... Eu tinha que fazer uma sobrefresagem pra travar, né? Se eu fizesse uma subfresagem, eu ia quebrar. Então, foi uma cirurgia que, assim... Desde a incisão, né? A incisão já foi... Né? Exatamente. A pegada da mandíbula já foi diferente. Tudo é diferente. Mas foi uma das cirurgias mais difíceis e gratificantes, né? Porque depois que a gente faz... Aí, hoje, talvez eu não faria mais. Hoje eu acho que eu não faria mais, não. Como é que tu lida com a pressão, então, nesses casos tão extremos assim? Eu gosto de pressão. Eu gosto. Eu sou filha de militar. Eu estudei em colégio militar. Uma educação rígida, certamente. Então, eu acho que foi desde a educação, E eu fui treinada, talvez por mim mesma e por onde eu trabalhei, que tinha que dar carga. Não existia possibilidade de não dar carga. A gente trabalha com essa filosofia também. Então, assim... o paciente veio do Japão. Eu já atendi paciente do Japão, da Europa. E ele vai vir aqui, vai passar uma semana, vai ter que ir embora. E ele vai ter que estar de dente, tá? Sim. Ele vai ter que estar com ela parafusada, tá bom? Eu era novinha, né? Eu olhava assim, tá bom. Vou dar um jeito. Vamos lá, vou dar um jeito. Vou fazer isso aí acontecer. Então, aí quando eu fui treinada assim, que eu comecei a ver que é possível fazer carga imediata e garantir uma carga imediata para os pacientes. Claro que depende de algumas coisas, mas principalmente da nossa técnica, muito mais do que da biologia do paciente, né? Aí a gente começa a virar uma chave. Que tanto o paciente que vem de fora, do Japão, que precisa de carga imediata, eu também que trabalho às vezes, eu moro em Florianópolis, mas eu vou trabalhar em Goiânia, por exemplo. Se eu for trabalhar lá, eu também tenho que garantir a carga, porque eu não quero voltar até Goiânia para ter qualquer uma reabertura, ou enfim, né? Outro procedimento. Eu quero ir para Goiânia, fazer o meu procedimento, uma carga imediata e voltar. E sem contar que a concorrência certamente vai estar oferecendo a carga, né? Então, no mercado de trabalho tão disputado, se torna quase que uma obrigação, né? Uma obrigação. Que aquela história, né? A gente aprende, acho que todo mundo na escola aprende isso, a gente não pode bater no peito e garantia, não, é carga imediata. Isso. Existe uma conversa com o paciente, né? Mas o treino, a constância, quantidade de vezes que a gente faz cirurgia, nos ensina para determinados casos que a gente olha assim, a gente sabe que tem um homem lá de cima que está olhando para nós, sim, mas com certeza. Mas a gente sabe que dá para fazer a carga, né? Então sim, tu pega ali uma quantidade óssea favorável e isso aí vem com o treino, né? É algo que a gente sempre conversa bastante também, que hoje em dia os cursos não treinam tanto os alunos. Não. A gente até estava falando nos bastidores aqui. Então, pelo tempo até de formação, é algo que chama a gente bastante atenção. Como tu desprendesse nova e fosse treinar e atender em vários lugares. Hoje a gente não vê muito cursos de especialização que tem vários pacientes para fazer cirurgia.
E aí é difícil. Aí entra aquela questão que tu acabaste de falar, né? Sair, treinar bastante, pegar vários lugares para trabalhar. Exatamente. Foi dessa necessidade da carga que te trouxe o zigomático? Foi, principalmente. Porque aí eu virei a chave de entender, não é somente a biologia do paciente, é técnica. Então, se eu fizer somente uma técnica Brennemark, talvez eu não vá conseguir realmente uma carga imediata em todos os casos. Aí eu vou para um Alonfor, né? Eu vou então para um Ptérigo. E aí você vai também para um zigomático porque você quer uma liberdade clínica. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente tem uma liberdade clínica. O que significa isso? Eu consegui ter o plano A, o B e o C e fazer a carga imediata. Porque às vezes eu vou no meu plano A, que é a minha primeira técnica, não deu carga, mas eu tenho o plano B. Porque eu tenho essa liberdade de conhecimento clínico, técnico, para conseguir garantir aquela carga imediata. Mas teve alguma dificuldade ou frustração de não ter entregue em específico uma carga que te levou? Não, sempre tem, né? Sempre tem. Essa pergunta eu tava aqui. Não, tem, claro que tem, né? Raro hoje em dia, eu acho que a última vez que não deu carga foi em janeiro do ano passado, porque quando não dá carga a gente grava, dói. né? Assim, dói, exato. E assim, foi uma mandíbula, uma maxila, um Alonfor, eu lembro, foi em Santa Bárbara do Oeste até, de São Paulo, de janeiro do ano passado. Então foi a última vez. Até agora, talvez, não sei se vai ter esse ano, vamos esperar, mas a gente treina para que não tenha, né? Mas sempre vai ter, porque mas quanto menos tiver, melhor. Antigamente, de 10 casos, 2 eu tinha carga imediata, né? E você vai reduzindo aquela porcentagem até você tentar zerar, porque igual você falou, a gente se cobra, né? A gente quer nós somos os nossos maiores desafiadores de nós mesmos, né? Então, se eu operei hoje, amanhã eu tenho que operar melhor do que eu operei hoje. E quando tu começou? Já se fazia muito Alonfor? Ou tu começou como a gente começou, onde normalmente a gente fazia 6 implantes em maxila. Sim. E aí fomos, com o passar do tempo, utilizando implantes mais longos e buscando a carga, né? Essa foi a nossa história, não sei como foi a tua. Sim, foi assim também. Eu fui fazendo Brennemark, os implantes tudo retinho, eu achava lindo os implantes retinho, o HE, né? Eu fazia eles todos. Isso faz, vamos botar ali uns 5 anos atrás, que não é muito tempo, foi agora, vamos pensar assim, ainda tinha isso, era muito comum e eu aprendi dessa forma. Então eu achava lindo o raio-x com tudo retinho. Paraleliza. Tudo bem ali. Aí a gente vai estudando, principalmente, né? Biomecânica, vai pensando em carga imediata e você vai modificando implante, comprimento, técnica. Evoluiu muito a indústria do implante também, né? Evoluiu muito Os também. mini pilares vieram angulados, né? Isso Exatamente, cada vez mais. mais. E nessa transição daquele implante que tu fazia tudo retinho, até começar a querer lançar mão de outras técnicas, teve algum profissional em específico que te chamou a atenção e, opa, eu preciso subir um degrau, acompanhar, pegar essa mão? Como é que foi, essa transição? Mentores, né? Com certeza. Eu fui no mestrado. E assim, foram vários colegas, porque dos meus 25 colegas, eu acho que 18 eram homens, bucomaxilos, que faziam zigomático. Foi aí que virou minha chave. Já tinha esse pessoal todo fazendo? Sim, porque eles estavam lá buscando intercorrências periodontais no zigo, né? Então, aí que virou um pouquinho a minha cabeça. Bom, a parte periodontal eu já tenho, a base dela. Entendi. Mas o que é esse tal de zigomático? Né? Então, eu tive um grande... Ele tá aqui ainda, ele é muito bom, maravilhoso, que é o professor Marcelo Zamperlini, que realmente ele é incrível. Quem ainda não conferiu o episódio, ele gravou com a gente também. Ele gravou. E o professor Daniel Crivari, também, que fez mestrado comigo, então foi também incrível, foi ele que virou a chave assim, ó, vai dar carga, tá? Tá bom, eu acompanhei ele durante bastante tempo, a parte de zigoma, antes de operar a zigoma. Então, nós temos os nossos mentores, né? Sim. Então, realmente importante, porque é onde a gente quer chegar, né? Hoje, eu observei também no teu Instagram, quando tu vai para uma cirurgia, tu elabora um plano para a cirurgia, né? Tu faz os planejamentos, esse plano no Codiagnóstico, é um planejamento digital? Eu faço todos no Blue Sky Plan. Todos. Eu sempre vou pra cirurgia com o planejamento, porque é de graça, vamos dizer assim, né? É algo que todo mundo pode colocar no seu computador, fazer ali. Em 5 minutos você faz um planejamento. Ele é todo cheio de... Não, é o básico do planejamento. É uma cirurgia virtual para tu entender onde tem osso, para né? você entender o que tem de densidade óssea, onde tem osso, o que seria melhor aqui, onde que eu vou fazer...
os planos, então eu vou sempre com cirurgia digital. Até porque eu opero muito fora, né? Então, assim, eu chegar lá e abrir e fazer, não é algo que me agrada, né? Eu quero um preparo. Porque eu posso ter uma surpresa lá dentro. E cirurgia tem isso, né? E sabe como é que cirurgia tem começa, mas não sabe como é que termina. Exatamente. Esse final de semana estávamos fazendo uma cirurgia, sábado, lá em Blumenau, fresando o kit da Neodente, fazendo um parênteses aqui, né? Um bate-papo. A broca 3.5, pum, quebrou no contrango. Tiramos ali, até botamos a gente, vamos fazer uns stories aqui para mostrar pro pessoal a realidade. Tem disso, né? Realidade do dia a dia. Aí tiramos ali e tal, mostramos, e é isso aí. É isso, tem suas intercorrências, e a gente tá suscetível a isso. E cirurgia, ela é algo que, assim, a gente tem uma intercorrência, não dá pra fechar e fazer depois Resolve de na novo. hora. Igual, por exemplo, vamos falar da prótese. Se eu moldei e não ficou tão bom, eu moldo semana que vem e tá tudo certo. É isso. A cirurgia, não. A cirurgia tem que ser rápido, você tem que pensar rápido, a gente tem que decidir rápido. Então, não deu o plano A certo, tem que fazer o B. Se quebrou a broca, já tem que, né? Já tem que tirar, já tem que ver. Tem que ter outro kit estéreo, né? Tu não pode ter só um, né? Então, a gente tem que ter várias formas ali e pensar rápido, porque você não tem uma segunda chance. Nem o paciente quer ter essa segunda possibilidade de cirurgia, né? Olhando a maneira como tu trabalha, é até bem parecido como a gente faz. A gente também, todos os casos que a gente pega, a gente, né, faz o planejamento através do software Codiagnósticos, até para as clínicas onde a gente vai trabalhar, a gente manda o planejamento, buscando as ancoragens aonde a gente acha que é possível. Sim. Pterigóide, zigomático, né, pilar canino. Eu vejo algumas vantagens, entre elas até a segurança jurídica. Isso. Se eventualmente, porventura, uma cirurgia der errado e isso evoluir para uma disputa judicial, tu tinhas um plano cirúrgico desde o começo. Entende? Exatamente. Não vai poder dizer que foi uma imperícia, uma imprudência. Exatamente. Além do fato de que, como o Corbetta falou, normalmente a gente gosta muito de patisi. Então a gente pensa nas ancoragens posteriores primeiro. Sim. Aí muitas vezes a gente começa pelo pterigoide, que se tu conseguir travar ele, tu já tem quase que tua carga garantida. Exatamente. Tu já fica... Por mais que a gente sabe que às vezes protesista aliviado. Por mais que a gente sabe que às vezes o protesista não gosta muito, mas a gente já começa fazendo 1-0 nos primeiros 10 minutos do jogo, né? Na cirurgia 1-0, no protesista ele fica doido, né? Eu também, eu gosto também. Semana passada até, eu tava operando e aí eu tava num osso muito medular. Eu, não, peraí, vou fazer um ptérigo só pra dar uma respirada, depois segue o baile, porque senão... Já consegui 30 newtons ali, tá ótimo, né? Tá ótimo. E no teu planejamento, tudo bem, busca lá no planejamento pterigóide. Ptérigo, ultimamente Sempre eu tô fazendo isso. Antes eu não tava fazendo. Veio agora, né, do ptérigo. E eu acho mais difícil ptérigo do que zigo, viu? Então, a gente não sei o que vocês acham, mas eu acho Por isso começamos difícil. por ele. Porque tem vezes que tu não acerta bem em cheio, apesar do planejamento virtual te dar um grande norte, né? Mas a gente opera tudo à mão livre, né? E fica até uma dica para quem tá começando, né, o planejamento virtual. Quando tu planeja o implante pterigóide, tu põe lá no 3D, para na hora da fresagem a inclinação fica muito mais fácil. Sim, Então, exatamente. eu comecei a fazer pterigóide, até com o Rafa, que foi o nosso colega que não pôde vir, ele que incentivou mais a nossa equipe. Não, vamos buscar a ancoragem lá. E eu não entendia muito, quando eu comecei a fresar a primeira vez, qual era a angulação. Putz, mas onde é que tá esse osso, né? Exatamente. Como que você angula na boca, daí, né? A gente fica... Foi bem assim mesmo. E há uma variação, né, entre os pacientes. Hoje, muita variação. Um piramidal, outro... hoje tá bem mais fácil de achar onde é que tá. E o planejamento ajuda muito, né? Muito. Assim como a técnica do professor Vanderlin, transnasal. Sim, a gente tenta buscar também e sempre dá uma espiada para ver se a gente acha uma quantidade óssea adequada para isso. A gente fez poucos casos, né? Eu acho que eu não vou lembrar os de números. De transnasal fizemos poucos. Mas ela salva também, porque às vezes eu não quero puxar um duplo zigo, né? Então, Isso. transnasal ali, ela é muito boa também. Eu gosto de transnasal. Também não fiz muitos casos, acaba fazendo mais às vezes duplo, mas é uma baita técnica, A gente faz muito patisi justamente para tentar fugir do duplo zigo, né? Isso. Que por vezes é desafiador. Porque normalmente é uma senhorinha pequenininha, baixinha, com zigominha. Mini zigo, né? E aí você fica, nossa, mas é isso, é colocar todas as cartas na mesa e ir embaralhando, né? E vendo, vou fazer um ptérigo, um transnas, um zigo. Ter recurso para se virar. Ter recurso para se virar, porque ali na hora a gente precisa ter todos os recursos. Então eu não posso estar limitada de fazer só
uma parte, né? E aí, tudo bem. E aí, por isso que me deu liberdade de eu trabalhar em outros estados, porque a partir do momento que a gente tem essa garantia de técnicas na mão, eu consigo trabalhar onde for, vamos pensar assim, né? Eu sei que eu vou trabalhar e eu tenho segurança para isso. Então, claro que no início eu fiz Brenemark, fiz muito Alon For, teve quase 20 por semana que eu operava, né? Que falei para vocês, assim, Primeiro a gente pega essa mão, com certeza, porque a base de uma maxila atrófica é o Alon For, isso não tem nem como pular essa parte. Eu até vejo alguns dentistas às vezes que, mas e o zigomático? Não, mas vamos fazer primeiro uma base bem feita, antes de pensar, porque né? você precisa de uma base bem feita para operar um zigo. O zigo não vai te salvar de todas, não. Inclusive, às vezes ele até não trava. Né? Não sei se vocês já tiveram, assim. Travamento baixo. E quem é que travou? O pitérigo, às vezes quem travou foi lá, enfim, foi... composto. Não foi o zigomático nem te ajudou ali. Aí, então tu tem que ter uma base bem feita, né? Nos cursos que tu dá, como é que tu pega esse aluno, né? Porque hoje, voltando um pouco que a gente estava falando, às vezes o aluno ele acha que está preparado, né, para entrar num curso de implante zigomático, só porque não teve essa base forte do Alon For. Ele não fez pra caramba. Aí tu já deve ter pego algum aluno, talvez, que tu acha que não estava preparado, e essa conversa, como é que é isso na clínica, né? Às vezes tu tens uma cirurgia para um aluno, né? Porque tu vai conhecer durante o curso. Como é que tu trabalha isso? Eu tenho um formulário que eu passo para os meus alunos todos. Então, lá onde eles... quando que se formou, o que você faz? E assim, pode ter se formado ano passado, mas se ele fez um monte de Alon For, igual eu fiz, quase 500 em um ano, ele já tem mão. Agora, tem dentista, às vezes, que tem, sei lá, 10, 15 anos de formado, mas não fez 10. Alon For, menor, né? Exato. Né? Então, não é nem pela formação, mas assim, eu faço um questionário, um formulário, e eu converso com eles também. Então, tudo bem, né? Como é que você é? E é um bate-papo, porque assim, ele vai colocar dinheiro fora também. Né? Assim, fazer um curso de zigomático, se você não tem uma base de Alon For, é dinheiro posto fora, porque você não vai conseguir ter a segurança de fazer um bom zigomático, se você não tem um Alon For de base. Então, olha, pra mim não faz sentido, você vai botar dinheiro fora. Eu até acho... Eu sou bem sincera. Eu até acho, assim, às vezes o aluno que não tá bem, às vezes ele acha que já é o momento, mas tá meio em dúvida, que mentoria ajuda muito nessa situação. Isso. Ele acompanhar, né, ver como é que é o passo a passo, para ver se de fato aquele momento já dá para ele encarar o curso, né? Porque assim, a técnica de zigomático, eu acho ela uma técnica que ela não é tão difícil. Só que as intercorrências são. Então, eu fiquei 1 ano com o Daniel Crivari, inclusive, eu só acompanhava ele, só para ver intercorrência. Eu queria saber o que podia dar de errado, né, no meio de uma cirurgia. Porque fazer a técnica do zigomático, é só estudar, a gente faz, pega um manequim, você vai saber. Agora, você resolver intercorrência, e aí, às vezes, você tem que resolver intercorrência com Alon For, você tem que resolver intercorrência com pterigoide, né? Então, você tem que ter essa base bem feita para conseguir fazer um bom zigomático. Né? E nesse meio do caminho aí, pegasse algumas intercorrências de outros colegas, já encarasse algo assim? Já peguei. Peguei uma paciente, inclusive, que ela tava com 18 milímetros para fora de zigoma. 18 é bastante. Bastante. Dá de sentir tateando, né? Dá, não 18 milímetros. Não chegou a perfurar aqui, não chegou, ela tinha bastante bochecha. Eu achei que tava perfurado até depois que eu não via tomo. E aí eu vi aquilo, praticamente as roscas inteiras do zigo tava para fora, né? E aí teve que reoperar e tal. Então, assim, isso é muito de você ver que... até sabia, o posicionamento tava bom, mas acabou não medindo certinho, enfim, teve outros problemas ali no meio do caminho. E aí, poderia ter evitado tudo isso, né? Talvez. O implante já estava integrado? Eu penso no trabalho que deve ter dado. Não, porque como as roscas estavam todas pra fora, aí foi difícil de desrosquear. Mas deu tudo certo, o paciente tá super bem, deu tudo certo, mas são intercorrências que a gente vê, às vezes, de outros casos, de outros colegas, assim, que você vê, às vezes, que é a falta da base, né? Sim. A base de Alon For. Pode falar. Na nossa experiência, acho que a intercorrência mais comum que a gente acaba encontrando é exposição de tecido mole, né? Também, Que eu acredito que o periodontista deve olhar para aquele tecido queratinizado. Mas é uma luta, né? Mas a retração, realmente, eu acho que é uma intercorrência comum, não é um erro, assim, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é uma intercorrência que acontece. Ainda mais se a gente tá falando de uns H4, né? Uns H4, você vai acabar tendo ali problema. Aí você pode puxar uma bola de bichar, né? Mas
Tem que ter recurso para tentar resolver. Tem que ter recurso ali para tentar resolver. Quando tu aprendesse zigomático, já era com cone Morse, era HE? Eu fiz alguns com HE, com a chave de instalação. No curso ou fora? Já fazendo Não, operando? fora. Então, com a chavezinha lá de montador, né? Já treme na base. Mas assim, se eu fiz 2, 3 casos no máximo, assim. Depois só GM e pronto. Eu digo essa pergunta até porque, assim, de intercorrências, até do transoperatório, né? De um montador quebrar eu não tive também experiência. A maioria dos casos foi todos, né? A gente junto, a gente fez todos os cone Morse. Mas eu digo até conversando com o Marcelo em curso e era terrível, né? HE, pra montar a chave, pra poder instalar, gerava... O cone Morse já tem surpresas, né? A gente já quebrou umas 3 chaves. Não, exato. E parecia que sempre quebrava, né? Se tu fizesse diferente ali, quebrava aquela chave lá dentro. A gente quebrou 3 chaves e teve sorte de não quebrou... teve uma que quebrou dentro do implante, né? Teve um implante só que acho que a gente teve que tirar o implante. Pô, deu um trampo desgraçado. Não, olha... Quebra com torque baixo. Não, e é sempre o último, né? Nunca é o primeiro, é sempre... tá, pronto, já acabou a cirurgia. Né? Não, aí quebra. Mas eu operei, era da... esqueci da marca, Dentoflex eu acho que era. Que aí ainda é HE, agora lançaram um novo, né? Mas era HE ainda e eu fiz com HE, com montador. Mas assim, eu prefiro 1000 vezes um cone Morse, um Gram Morse, a conexão protética melhor, isso pra tudo, pra questão né? de tecido, né? Aquela questão de... tecido, com certeza. Entra um pouquinho além da crista óssea, já vem com mini pilar que é bem... É alto, né? Isso, exato. E ele vai se adaptar melhor. Então, eu acho que um dos maiores problemas hoje no zigo é a recessão, né? E ainda, talvez, a nossa querida sinusite, né? Ela também é uma intercorrência, acho que é o que eu mais falo para os alunos. Olha, de intercorrência, se você tiver um Zaga 0 para operar, você tem chance de ter sinusite sim, né? Você tá com o implante inteiro dentro do seio. E se você tiver um Zaga 4, o problema vai ser recessão. Qual problema você quer ter, né? Então, você tem que escolher o problema ali, mais ou menos. Então, o problema dos H4 é a gente ter a nossa recessão. Vai fazer um enxerto, vai botar bola de bichar, enfim. Utiliza bola de bichar, às vezes, para fazer... Eu utilizo bastante. Eu gosto, assim, bastante de utilizar. Já tá ali no caminho, né? Tá no caminho, convidativo. Puxa... E eu gosto bastante. Eu acho que faz parte da cirurgia já, não é algo, assim, um adicional, né? Eu acho que já tá no protocolo cirúrgico ali, puxar a bola de bichar, principalmente em casos de H4 e quando é H0, H1 também, porque se eu entrei um pouquinho no seio, eu gosto de já tapar com a bola de bichar também. E tem tecido gengival, às vezes, pouco espesso, né? Isso também é uma dificuldade enorme. Que vem com o paciente. Exato. Né? E aí, às vezes, a gente termina a cirurgia, tá lindo aquele tecido. Aí passa 4 meses... Aparece o implante todo. Aí tu fica, não, mas tava tão bonito. Mas assim, tens algum... como é que começa a cirurgia na questão de incisão? Pensado já para dividir esse tecido, para fazer um recobrimento final? Como é que costuma fazer? Pra zigo, eu sempre faço bem platinizado. Então, acho que foi da forma que eu aprendi, fui treinada. Então, eu já vi outras pessoas até fazendo recobrimento, né, do palato em cima dos mini pilares. A gente faz bastante isso. Eu acho incrível. Mas eu acho, na hora de incisar ali, eu fico com receio de se eu incisar e não ficar nem pra fora, nem pra dentro, e eu não conseguir nem cobrir o mini pilar e ao mesmo tempo. Então, eu acabo fazendo bem platinizado. Pra moldar, né, fica incrível, porque como o tecido fica todo paradinho ali, não tem ponto com moldagem nem nada, ou escaneamento, né, que seja, mas a gente consegue manter bem o tecido ali. É um tecido muito rígido, né? Muito rígido. Fica platinizado ali bem, às vezes com edema, um inchaço todo do tecido, o protesista às vezes não gosta tanto porque tá mais enterradinho. Sim. Tem alguns ali que às vezes, tá muito enterrado, fica ruim de manipular, mas aí vai de cada um, né? Mas o pós-cirúrgico fica muito bom. Pós-cirúrgico, as imagens né? Fica lindo, né? Fica lindo. Não, fica... É o que a gente busca, né? Justamente com medo de ter alguma recessão. Porque o paciente, ele vai reclamar, ele vai sentir dor, ele vai sentir uma ardência ali, não vai ficar legal, né? Então tem que... É uma briga. Por isso que tinha 18 bucos, né? Já tivesse esse debate antes. Já porque é uma luta, realmente, o tecido periodontal ao redor. Uma luta de todo mundo. Mas às vezes eu avalio também que... Eu não sei, né? Tem bucomaxilo que a vivência clínica é consultório e tem uns que é mais hospital. Até puxando um pouco para isso, né? Antigamente se fazia muito zigomático no hospital. Sim. Hoje a gente trouxe
muito isso para dentro do consultório. É. Até para ter um conforto do paciente. Antes não tinha quantidade de anestesistas que faziam sedações dentro do consultório. Começou a ficar um pouco mais em conta. Como é que tu vê isso, assim? Não sei se tu chegasse a pegar isso no hospital, né? Peguei no início lá com o Daniel Crivari também, de novo. Peguei com ele em hospital. Ele é buco e ele só faz em hospital. E aí o Marcelo Zampellini não, né? O Marcelo Zampellini já faz mais fora. Então eu conseguia ver as duas odontologias de novo, né? As duas formas de operar zigomático, que vão chegar num caminho igual. Então os dois vão entregar a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Mais uma vez. E eu acho incrível. Eu gosto muito de fazer com um médico no consultório. Não gosto de ir pro hospital, não. Talvez porque eu não fui acostumada, eu sou periodontista, não sou muito acostumada de ir pro hospital. Mas eu prefiro chamar o médico. Também não gosto de fazer sem médico. Gosto de operar com sedação. Tivesse experiência já de fazer uma sedação ali com, sei lá, com midazolam, via oral? Já fiz. Legal? Dependendo, assim, eu acho que é tão bom o médico ali do lado, né? Que ele deixa o paciente tranquilinha. Deixa no ponto certo. Deixa no ponto certo, principalmente para um duplo zigo. Então, eu gosto bastante. Eu acho que é uma experiência cirúrgica também do paciente. E sua também, né? Uma tranquilidade, assim, porque eu não preciso cuidar de duas coisas ao mesmo tempo também, né? Quando a gente tá operando. Eu acho que é um conforto duplo. Duplo. Pro paciente gosto bastante. e pra ti. Gosto bastante. Agora, muitas vezes a gente acaba, como estamos em equipe, até conversando. O que tu acha dessa direção? Tu acha que aqui vai ficar legal? Imagina o paciente escutando isso, né? Ele vai pensar, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Então traz um conforto duplo. Conforto. E não só pra zigo, eu acho até pro Alan Ford também. É algo que tem que trazer cada vez mais, porque o maior problema dos pacientes é o medo, né? Eles não querem te sentir dor, eles têm medo de cirurgia. Então, quando você fala que vai ter um médico pra sedar... Nossa, né? Ou seja médico, ou seja, enfim, né? Quem for trabalhar com sedação. Sim. Acho que pro paciente isso aí a gente achou. É uma experiência. Eu acho que trazendo médico, até trouxe mais pacientes para fazer o tratamento. Isso, né? exatamente. Porque muitos tinham medo de, ai meu Deus, como é que vai ser? O fulano de tal fez, passou mal. E trouxe possibilidade. Exato. Mas dá pra fazer tudo no consultório? Sim, dá de fazer tudo no consultório. Isso. E não precisa ir pro hospital, né? Então é aquela coisa, porque não querem nem ir pro hospital, mas também não querem fazer no consultório. Então chegou no meio do caminho bom, né? Então o paciente não precisa ir pro hospital e ele também pode fazer com sedação no consultório. Então é um meio do caminho que o paciente se sente melhor, não precisa ir para ambiente hospitalar e também não vai fazer com ele totalmente acordado, né? Hoje até tem, né, cursos de habilitação para dentistas, para fazer sedação. Eu fiz esse curso. Fizesse? Eu gosto da sedação, eu acho incrível a sedação, eu monitoro todos os meus pacientes para operar e tal, mas eu ainda não me sinto tão confortável de operar e sedar ao mesmo tempo. Eu acho que... monitor direto. Eu acho que... Mas eu acho muito importante o dentista saber sedar. Pra entender o que acontece com o paciente quando ele tá sedado. Endovenosa, o curso que tu fez? Ou era endovenosa. E intramuscular, enfim. Foi lá em Goiânia. Só que aí, eu acho que abriu a minha cabeça. Eu não trabalho com sedação. Não é algo que eu fique fazendo. Eu sou muito mais cirurgiã. Mas abriu a minha cabeça do ponto de eu entender o que acontece com o paciente quando ele tá sendo sedado. Porque aí eu consigo conversar com o médico também. Tal coisa. O médico consegue entender melhor também. Então, eu consigo ver o que tá acontecendo com o paciente aqui. Ir no monitor e entender... o que ele precisa. Talvez ele precise mais de anestésico. Só que ele não reclama de dor. Só que eu consigo ver isso no monitor. Eu consigo já prever isso e anestesiar. Então, tudo isso acho que junta pra você fazer uma cirurgia mais tranquila também. Entendi. Legal isso. Legal esse ponto de vista. Nossos convidados foi a primeira que expressou mais... mais sinceridade. Mais sinceridade, digamos assim. Pensando um pouquinho nessa parte de odontologia digital, né? Mesmo que a gente já conversou um pouco sobre isso. Hoje tu faz guia para algumas cirurgias? Já tentasse, por exemplo, cirurgia guiada para zigomático? Olha, eu quero fazer esse ano ainda, tá? Eu quero fazer lá em Balneário, agora na Ford Dental, a gente tem toda a parte de laboratório e guias. E eu quero fazer agora, começar talvez essa Skin Guide do professor Fernando Giovanella, né? Quero tentar ela também. Totalmente guiada, eu já não sou tão fã. Eu acho que ainda mão livre você consegue ter muito mais tato e realmente eu prefiro mais. Saber onde é que tá pisando, né? Mas a questão da Skin Guide do Giovanella, que é mais a gente saber o nosso ponto de ataque, que é a grande dúvida sempre, que é o ponto de ataque, eu acho que já dá pelo menos um norte.
né? Da mesma forma que eu faço um planejamento, eu tenho uma skin guide, me dá pelo menos um norte. Mas eu realmente remove a guia e fresa com mão livre. Eu sou mais dessa linha, assim. Eu não sou tanto da guiada, mas eu quero fazer. Vamos ver. Eu acho que não dá pra fechar as portas, né? A gente teve experiência, né? A gente fez 1 ou 2 cirurgias com guia para fazer a fresagem inicial, né? Sim. E é difícil de adaptar o guia pra caramba, tem que descolar bastante às vezes. Como é um guia ósseo, né? Aí, às vezes, por exemplo, mesmo que tu vá lá no pterigode, tu não descola tanto assim, né? E aí pro guia entrar é bem mais difícil, né? Tu Nossa, tem que descolar bastante. Tem que descolar bastante, adaptar o guia e saber... Guia bipartido. É bastante coisa pra se preocupar. E hoje eu ainda acho que tem muitas variáveis. Então, assim, tu tem que ter um tomógrafo muito bom, a paciente tem que estar totalmente parada também, porque não pode ter tido distorção. A gente tem que ter alguém que vai desenhar aquela guia muito bem treinado. Aquela impressora vai ter que ter uma resina muito boa que não vai distorcer. Então, são muitas variáveis que, às vezes, 1 milímetro, que a gente tá falando de zigo, significa órbita, né? Significa fossa da infratemporal. Então, significa... Então, 1 milímetro faz diferença ali. Então, eu acho que... São variáveis que hoje eu ainda não consigo. E a anatomia de um paciente pro outro muda demais, né? Muda tu tem um muito. seio maxilar ali do paciente, dependendo de como vai ser o comportamento daquele seio ali, já vai complicar totalmente, né? A posição do guia. Então, eu já... E aí, seguindo esse fluxo de digital, tu faz a prótese hoje em dia? Só cirurgia? Não fazia até então, agora esse ano eu vou começar a fazer, porque a gente vai fazer lá tudo num fluxo digital. Então, escaneamento e faz escaneamento lá, e aí a gente já prova sorriso e entrega. Então, vai ser algo Vai ser todo fluxo digital? Todo fluxo digital. Não vou trabalhar com moldagem. Assim, nada de moldagem lá. Puxadinho, né? Mas fazer tudo no digital. Tem tudo um técnico lá? Tem lá um laboratório na Fordental, onde a gente vai fazer todo o fluxo, e é isso que eu quero realmente esse ano fazer para ver, né? Tudo isso dá resultado. Então, a prótese é em PMMA, então ela é fresada, né? Ela é toda fluxo, ela é desenhada, fresada, então não tem nada analógico, né? Não faz... A Fordental é esse projeto novo em Balneário, é isso? Projeto novo em Balneário, isso. Conta pra gente um pouquinho, o que vai sair ali? É um projeto do coração, né? Porque a gente sempre quer algum lugar, um lugar nosso, né? Por mais que eu fale que eu sou meio on the road ali, né? Pela vida, eu sempre quis um lugar, uma escola. Eu nunca quis um consultório, né? Até minha família fala assim, o consultório, eu não quero consultório, eu não me vejo em consultório, né? Eu gosto da bagunça, vamos dizer assim. Então, eu queria uma escola. Então, a Fordental, ela é uma escola, ela não é um consultório, é uma escola, onde eu vou ministrar cursos, tanto de zigomático, de Alonfor, quem sabe de outras áreas também. Então, lá é um projeto de escola mesmo. Então, nós temos lá a sala de aula, o laboratório, no primeiro piso é o digital, onde a gente tem a radiologia. Então, é tudo num prédio só, né? Então, é um ecossistema, vamos dizer assim, lá onde o paciente faz tudo e o dentista também que for lá, ele consegue ver desde a tomografia ao planejamento, a prótese desenhada, fresada, maquiada. Então, o curso vai abordar de todo, do início ao fim. Do início ao fim. Desde o exame até a entrega da prótese. Então, desde da tomografia, planejamento, cirurgia, escaneamento, desenho da prótese, fresagem, entrega. E são quantos dias de curso? São 5 dias. Tem que ser um curso grandinho, 5 robusto, dias. né? Tem de segunda a sexta, com certeza. É só tu como professora dando aula? Eu vou com alguns professores convidados também. Aí vai ter que ser, né? Eu sozinha também. Ninguém faz nada sozinho, né? Nessa vida. Bastante coisa. Se eu não gosto de consultório sozinha, quem dirá trabalhar sozinha? Então, eu gosto de gente. Eu acho que quanto mais trocas, né? Entre professores também, alunos, eu acho que essa é a forma que eu me encontrei para trabalhar, assim. Gosto de me trancar para operar, sozinha, assim, quietinha. Mas, assim, bateu 2 horas, tá bom, vamos com o pessoal interagir. Então, eu acho que eu gosto de trabalhar dessa forma. Legal, um modelo de curso bem legal. Bem legal. Então, fica aí o convite pro pessoal, né? Quem quiser fazer um curso aí robusto, completo, aprender todas as etapas. Exatamente. Numa cidade ruim, né? Numa cidade Balneário Camboriú, né? Olha que delícia. Então, já dá uma volta e faz o curso. É o meu xodó mesmo. E vocês também estão super convidados para conhecer a Fordental, tá? Super convidados mesmo, todo esse fluxo, esse ecossistema aí, vocês estão super convidados, tá bom? Precisar de ajuda, pode chamar, tem um time. Com certeza, com Tem certeza. Sempre precisamos, né? Sempre precisamos, tá certo. E almeja fazer curso, talvez, para alunos de fora do Brasil. Sim. Hoje tá tendo aí né?
Aqui tem em Floripa, tem o professor Vanderlin, o Marcelo também faz bastante, né? Sim. Eu tenho algumas procuras até de alunos latinos e Eu já dos vi, Estados tem Unidos. curso no Uruguai, eu acho. Eu agora, semana que vem, domingo eu tô indo pro Paraguai. Eu dou Paraguai. curso, eu fiz semana passada no Uruguai, agora domingo no Paraguai. Adoro o Paraguai também, eu acho incrível aquele lugar, eu acho muito bom de dar curso. E eu queria trazer eles também pra cá, né? Então, Balneário Camboriú é um baita de uma cidade super turística pra fazer cursos internacionais também, né? Então, vou fazer, com certeza. Não sei se esse semestre, né? Tudo tá acontecendo ainda, mas talvez o próximo semestre, com certeza. Legal essa troca, né? Aproveitando essa deixa desse sucesso internacional, fazendo um exercício aqui de raciocínio, acredito que muito foi por causa da internet, né? Como é que foi essa ideia de vou começar na internet, começar a postar, perder essa vergonha e até mesmo para quem tem esse Porque a gente gosta de operar, né? A gente não gosta de estar na frente da câmera. De ficar na frente da câmera. Mas muito foi, assim, uma virada quando um amigo meu, né, chamado Kevin, ele me ensinou a editar as fotos. Pra não aparecer sangue nas fotos. E aí, quando eu comecei a operar minhas cirurgias e editar, pra ela não ficar com vermelho e tal, meio que me deu uma libertação, né? E eu comecei a postar, e veio muito disso. Mas a parte do internacional é mais pelo mestrado. Pelo mestrado. Eu acho que o networking que a gente faz no mestrado, eu faria o mestrado acho que 50 vezes se eu pudesse fazer tudo de novo, assim. Eu amei o mestrado, eu acho que realmente ele muda a nossa cabeça, né? Profissionalizante, tinha cirurgia? Profissionalizante. Ele não tinha cirurgia, ele era só teórico. Entendi. Então, ele era mês sim, mês não. Eu tinha uns 25 alunos, mas ele muda a nossa cabeça, né? Ele vira, assim, uma chave. Você sai de uma odontologia, vai em outra. Eu acho que foi aí que abriu as maiores portas, assim. Tanto no Instituto de Goiânia, lá com o professor Donizete, quanto no Paraguai, quanto no... Então, foi mais, eu acho que é isso. A gente sempre buscar, né? E aí, eu fui pro mestrado e aí foi incrível também. Mas o digital também, a internet, ela é muito importante. Não posso dizer que não. É que vem muito aluno dali, né? Muito aluno. Muita gente me conhece pela internet. Né? E aí é postar toda hora. Aí realmente eu comecei a postar, porque eu não gostava de postar foto com sangue, não achava legal. Tinha minha família, tinha meus amigos ali, não tinha por que ficar postando. E aí eu comecei a postar editado preto e branco e azul, que daí eu escolhi azul, né, pra ser minha cor, e aí deu certo. Tu fotografa os casos, como é que tu faz? Porque tu tá ali sozinha, tu para tudo, auxiliar, segura aqui. Tudo, exato. Dá trabalho, mas eu acho que são 3 coisas que eu gosto muito de fazer, que é foto, sempre em todos os casos, porque a gente vai lá, tira a luva, pega a câmera, dá os seus 5 minutos ali, mas depois esfria, né? O corpo esfria da cirurgia, você olha aquela foto, você aprende tanto com aquela foto que você fica, na próxima eu vou fazer tal coisa. Então, foto eu acho que não conseguiria tirar do meu dia a dia, dos pacientes. Panorâmica pós-operatória, também não. E ver a prótese. Então, eu vou lá, protesista, tudo bem, manda a foto da prótese que eu quero ver a saída dos parafusos. Então, isso também eu acho que são 3 coisas assim, que eu não consigo tirar de mim. Assim, eu quero ver onde saiu o parafuso, se saiu muito palatino, se ele saiu na oclusal, porque eu fazia prótese antes de fazer cirurgia. Então, isso já me acelerou muita coisa. Mas a gente tem a noção da prótese, isso é tão bom depois pro paciente, né? Nossa, o paciente, ele fica... Aquelas próteses grossas, às vezes. Então, assim, é algo que eu cuido muito. Então, E a gente trabalha com a maxila trófica, né? Que muitas vezes eu até acabo brincando, o protesista aí vai ter que... protética, né? Eu sempre brinco, o protesista aí vai ter que trabalhar o rolê de cera. E não tem o que fazer, às vezes, né? Não tem milagre também. Difícil, que a maxila reabsorveu. Exatamente, vai ficar aquela prótese desse tamanho, não tem o que fazer. Mas se eu puder deixar um pouquinho mais... sair do parafuso mais para oclusal possível, né? Não ficar tão na palatina, já melhora. Né? Então, são essas 3 coisas. Assim, é foto toda vez, nem que seja com o meu celular. Já ajuda bastante a foto do celular. A gente no começo começou a fotografar tudo com máquina. Daí a gente, cara, vamos tentar ver o celular. Pô, o celular já é vida pra caramba, né? As máquinas que tem Porque às vezes tu só quer registrar. Sim. E até, vamos dizer, juridicamente também, te falando, é importante, né? Você ter ali, até às vezes pra lembrar, aconteceu qualquer coisa, uma intercorrência na cirurgia, eu pego a foto, né? Porque eu não vou lembrar às vezes do nome da paciente ou o que aconteceu na cirurgia da paciente e tal. Né? A gente tem tantos pacientes ali, não vai lembrar. Eu não vou lembrar. Mas me manda a panorâmica e eu vou olhar a foto aqui. Aí eu olho a foto e eu lembro. Aí eu lembro da cirurgia. E aí eu consigo melhorar ali e falar, tem que fazer isso. Então,
Eu acho que foto é... E as pessoas não fazem foto. Ainda mais pra quem opera longe, né? Uma coisa é operar numa cidade vizinha, outra coisa é operar no estado, lá na... E aí tem alguns alunos que falam assim, eu fiz um zigomático hoje, ou eu fiz um alanfore, e a foto? E ele, não fiz. Pô, mas aí como é que eu vou, né? Como é que a gente vai trocar uma ideia legal, né? É quase igual ir pra academia, né? Tem que fazer e postar. Tem que fazer e postar, não, vamos... E até pra trocar ideias, né? Às vezes eu operava, assim, tinha que tirar foto até pra trocar com outros dentistas. O que tu acha desse caso? Então, eu acho que a gente aprende muito, assim. Eu acho que tudo que a gente faz e deixa pro lado, a gente esquece. Na minha experiência, quando eu saí do consultório próprio, que era uma estrutura menor, né? E comecei a viver só da cirurgia, operar por aí, foi o raio-x pós-operatório, sem dúvida nenhuma. Sim. Porque quando tu tá no consultório, vamos supor, tu operou e tu vai esperar o período de cicatrização, vai pedir o raio-x daqui a 6 meses. Tu nem lembra o que aconteceu no dia. Exato. E no mesma hora ali, tu já vê o raio-x pós-operatório, tu tens a chance essa chance de aprendizado, né? De se corrigir. De corrigir, porque aí você entende o que você fez ali, e na hora, né? Na hora, aí tá fresco. Era isso. E aí, nossa, aí vira uma coisa assim, então, e agora eu tô pedindo tomografia também, pros pacientes de zigo. Tem paciente de zigo que eu tô pedindo, assim, pra algo, por exemplo, aquela ASIAN, sabe? Aquela técnica que a gente deixa um pouquinho mais de pé o implante. Aí eu vou ter que pedir uma tomografia pós-op pra até entender ali, porque às vezes o zigomático a gente opera, mas nem sempre a gente entende o que tá acontecendo lá atrás, né? E aí, o tomo pós-operatório também eu tô pedindo, às vezes, até pra nós mesmos, né? Pra documentação, claro, e pra aprender, né? Pra olhar, entender, assim, inclusive, tu enxerga melhor. Poder ter um comparativo com o passar dos anos dos seus casos. Isso, exatamente. E aí tu consegue enxergar por dentro da paciente o que você fez nela olhando de fora, né? Sim. Basicamente é isso. E conta pra gente, por que Floripa? Como é que tu veio parar aqui? Nossa senhora, então, pois é. O que aconteceu? Eu não ia vir pra Floripa, eu ia ir pro Rio de Janeiro. Minha irmã mora no Rio de Janeiro, e eu tava decidida, já tinha olhado o apartamento, ia comprar o apartamento, ia me mudar, tava tudo certo. E aí, no fim, o apartamento lá não deu certo. E e agora? O que eu vou fazer? Isso foi em setembro. Foi em setembro. Pra onde é que eu vou? Será que eu vou de novo pro Rio de Janeiro? Aí eu vim pra cá em outubro comemorar o aniversário da minha mãe, porque tava com enchente, né? Então a gente não conseguia na época. Aí a gente veio pra cá comemorar o aniversário da minha mãe e Floripa. Hoje tu já tem uma liberdade. Nunca tinha pensado em Florianópolis. Nunca passou. E eu sou gaúcha, né? Eu sempre vinha pra Floripa e tal. Aí quem sabe? Como tu vive da cirurgia hoje, tu tem uma liberdade geográfica? Tu consegue trabalhar uma parte do mês e poder ficar mais livre na outra? Como é que tu faz a tua acredita que eu moro em Floripa, mas eu não trabalho em Floripa, né? Pois é. eu vejo que eu só moro aqui mesmo. E em novembro, acho que fiquei 2 dias em Florianópolis. E eu, gente, não sei. Mas valia pagar um hotel. Exatamente. Valia mais a pena pagar hotel, ficar com as minhas coisinhas pra lá e pra cá, do que pagar aqui em Florianópolis. Mas eu gosto muito daqui, eu acho que incrível, realmente. É uma paz quando eu volto pra cá. Porque essa minha loucura de agenda já era assim quando eu morava em Americana. Só que eu voltava pra Americana. E não era a cidade que eu amava viver. Então eu assim, se é pra voltar pra algum lugar, que eu ame viver nesse lugar. E aí eu queria perto do mar. Sempre quis morar perto do mar. Meus pais têm casa em Xangri-Lá, que é litoral do Rio Grande do Sul. E aí eu sempre fui acostumada em morar perto do mar. Eu quero morar perto do mar também. Então eu... Tá no lugar certo, então. Tá na ilha. Tá na ilha. Tô na ilha, exatamente. Foi mais por isso. E aí, como é que... Hoje, professora, eu observei que tem bastante mentoria no Instagram, né? Tem. Como é que funciona? Se tiver interessado, como é que te acha? Então, tem meu contato já lá no meu Instagram. Eu faço mentoria tanto nos locais, então o dentista que tem seu paciente, ele quer operar, mas ele ainda não tem o curso, às vezes, porque tem filho pequeno. Muitas vezes é por isso, né? Então, o dentista tá com filho pequeno, não consegue sair do seu consultório durante 5 dias pra ir fazer um curso. Eu vou até ele. Então, eu vou até ele e levo o curso pra ele. Então, eu fico lá 3 dias, às vezes, dou a parte teórica, faço hands-on, tudo igual curso, né? Só que daí eu faço tudo isso na clínica dele, com o paciente dele. Né? Então, é uma possibilidade. E eu também tenho cursos, então, em Goiânia, no Instituto Nobel. Tenho na ICO, no Instituto do Marcelo Zamperlini, lá em Campinas, que é de Alanfor. Que vai ter agora, inclusive, o curso em março. Primeira semana de março vai ter curso de Alanfor lá. A gente vai operar também 2 pacientes por aluno. O de Goiânia também vai ser em março, do dia 16, que daí é de zigomático lá. Também 2 pacientes por aluno numa Zigolândia. A prática é imprescindível, né? É imprescindível. Então, são cursos, assim, que a gente tá falando de
No de Goiânia, lá, a gente opera de 20 a 30 pacientes na semana, né? Em 3 dias. Então, é bastante coisa. É bastante, E o meu agora, de Balneário Camboriú, então, que é o meu xodó, que é o que eu tô fazendo também, que é a nossa protocolândia, a nossa zigolândia lá, que é sempre operar mais do que ter alunos, né? Eu prezo muito mais o número de pacientes do que o de alunos, porque eu prefiro que tenha mais pacientes para os alunos entenderem muito mais tudo o que está acontecendo em cada um. Então, às vezes, o aluno vai lá, vai fazer um curso de zigomático e vai pegar um Zaga 4. E aí, no consultório dele, lá tem um Zaga 0. E aí? E aí ele não está preparado para fazer, às vezes, aquele zigomático. Então, eu quero fazer um curso que abranja quantidade de paciente. Para ele conseguir ver quantidade de paciente. Ele vê todos os tipos de paciente que ele possa ter ali. Então, no de Balneário agora vai ser assim. Vai ser sempre o dobro, né? Então, tem 8 vagas, 16 pacientes, sempre assim. Então, meu xodó. É muito prático, né? Se não tiver tem que ser, prática, tem que ele vai ser. voltar pro consultório dele e não vai conseguir executar, não vai sentir segurança. E assim, às vezes, e não é algo incomum e não é errado nem feio fazer 2 cursos, às vezes, né? Não. Então, assim, não é fácil fazer zigomático, né? A gente tem que fazer, às vezes, 2 cursos, tu tem que estudar. Tu tem que fazer planejamento, tu tem que imprimir. Eu falo assim, vou te dar o caminho das pedras, mas agora você em casa vai ter que fazer planejamento, você vai ter que fazer a impressão do biomodelo, você vai ter que fresar o biomodelo para depois chegar bem no paciente, né? Então a gente vai ajudar, né? A gente quer fazer o quê? Eu vou te entregar o máximo de pacientes que eu puder para você conseguir pegar o que é a técnica. Mas, assim, você tem que fazer em casa depois o seu tema, né, de casa. Uma dica boa é fazer como o Zigotin fez. Leva um amigo para fazer o curso, depois um opera junto com o outro. Exatamente. Isso é muito bom, muito bom. Eu acho que até quando a gente tem turmas grandes, eu falo assim, vai vocês 2 juntos, né, fizeram o curso juntos, aprenderam juntos, já estão operando juntos, tem que continuar operando junto, porque é algo que, com 2 pessoas pensando, eleva muito mais a técnica do que você sozinho. Até no nosso Instagram ali, no WhatsApp, a gente tem recebido algumas mensagens do pessoal. A gente também tem um esquema de mentoria, né? Que legal! E o pessoal, já opero junto com o meu amigo, mas eu queria pegar um pouco mais da manhã e tal. Aí é uma ideia, né? Faz o curso junto às vezes, Faz o curso junto, exato. Faz e uma opera dupla. junto. Exatamente. Para não ficar muito dependente, né? Isso, eu acho que é incrível. Realmente tem que ser. Você tem que. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Você tem que estar sempre trocando e operando junto. A primeira coisa que as pessoas pensam é: aí eu vou ter que dividir a remuneração, né? Mas como que a gente enxerga isso? Secundário. Mesmo que tu ganhe um pouco menos, a experiência vale muito mais. A remuneração, por vezes, é secundária. E até porque tu vai operar o dobro, né? Exatamente. Porque A curva de aprendizado vai ser muito mais rápida. Você vai operar o dobro. Até um tempo atrás, tinha um pessoal que brincava, mas precisa de 3 para fazer um zigomático, né? Vinha piada. Escutamos bastante. Escutamos bastante, assim, não é a questão que precisa. Hoje, todo mundo poderia tranquilamente fazer sozinho. Como já aconteceu também, por questão de agenda. Eu não posso. Não, vamos lá, tô pela equipe, né? Sim. Mas a questão é essa, é aquilo que a gente abordou antes, né? Sim. Fazer uma cirurgia é um pouquinho mais complicado do que um for tradicional, digamos assim. No transoperatório, se acontece alguma situação, 2 cabeças pensam melhor que uma e com certeza 3 pensam melhor que 2. Com certeza. Tem uma questão, eu perguntei da fotografia, né? A gente tem sempre um de fora. Quer dizer, pega a máquina lá, vamos fotografar. Sai rápido. Sim. Então, assim, já teve situações de fazer, 2, 3 cirurgias numa manhã. Sim. Por quê? Porque 3 facilitam. Facilita, exato. Entende? Então, assim, é bom pra clínica que paga, às vezes, uma sedação de um médico. Sim. E tá economizando com aquilo, sabe? Sim. Então, tem várias vantagens, assim. Claro, dá pra fazer sozinho, com certeza, mas a gente é limitado, né? Sim, não tem, né? Sim. E assim, eu digo até pros meus alunos assim, o dinheiro, ele é muito importante, mas ele é secundário. É secundário. Sabe? Você ir lá fazer a melhor cirurgia junto de outra pessoa, outro aluno junto, e você crescer cada vez mais, você vai fazer o dobro. No caso de vocês que são 3, é o triplo de cirurgias que vocês fazem, porque cada um conhece uma pessoa, cada um vai... Então, assim, eu acho que é exatamente, esse é o crescimento. No nosso caso, cada um de nós ainda tinha um pé numa franquia diferente. Então, isso acelerou muito esse processo de aprendizado. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta, que é algo, né, até mais, digamos assim, bastidores. Essa quantidade de curso, né, quantidade de paciente,
Como é que vocês dão conta disso? Porque a gente sabe que fazer um curso hoje também demanda, né, de triagem, conversa. A gente sabe que tem meios e ferramentas, Instagram, né? Tem uma boa CRC numa instituição para conversar. Como é que funciona esses bastidores aí? Tu que já tá bem... No de Goiânia lá, que é com o Dr. Donizete, é tudo com ele. Então, ele faz toda essa parte. Ele tem uma equipe grande lá, porque é uma escola muito grande. Então, ele tem uma equipe enorme. E realmente lá é uma Zigolândia. É incrível lá a quantidade de pacientes que ele tem, assim. Realmente muito paciente. E aqui em Balneário, agora eu tô tendo essa dor, né? Que é justamente essa, de como que a gente organiza para chegar num curso que a gente quer que seja incrível, cheio de paciente, só que tem todo um pré dos pacientes, um trans e o pós dos pacientes, né? Trabalho. Então, dá trabalho. Não é um negócio, não é muito fácil. Eu tô tendo agora essas dorzinhas agora desse primeiro mês, que eu comecei agora em Balneário, nessa parte, mas é algo que ela é possível. Eu acho que nunca sozinha também eu preciso ter uma equipe, né? Então eu tenho que ter sempre mais de uma pessoa pra gente organizar tudo. Mas vamos tentar, vai dar certo. Vamos lutar ali, vamos tentar, porque o que a gente quer é entregar sempre um curso incrível, né? Que tenha bastante paciente, tudo. Só que pra tudo isso acontecer, a gente tem que ter uma organização que eu fiquei alguns meses ali tentando esquematizar tudo que para fazer para isso acontecer, né? Então, não é fácil realmente a gente conseguir toda essa demanda de paciente e tudo organizado. Demanda, é bastante coisa, mas... Qual é teu combustível? Qual é tua motivação? O que te... Assim, ó, quantos cursos que tu já ministrasse? Quantos cursos? Na carreira toda. Chegou a 30. 30 cursos. Tem 30 então já passou bastante aluno. Já contigo. passou, já. Fazendo somatório, né? Já. E assim, de todos os cursos, né? Tu começasse a dar aula, o que te levou a dar aula e qual é o combustível que te faz... Dar aula? Querer cada vez mais. Essa é uma ótima pergunta, realmente. É você ver o aluno operar como se fosse você. Isso é incrível. Pra mim, isso brilha meu olho, assim, um jeito que eu não sei nem explicar pra vocês. Que é ver ele operar e eu estou de fora. Eu não estou nem tocando naquele paciente, mas ele está fazendo exatamente como eu faria, sem eu ficar ali, sabe? Falar, faz isso, faz aquilo. Não, ele tá fazendo porque ele entendeu, ele sabe a técnica e ele tem ainda algumas dúvidas, mas ele está fazendo exatamente como eu faria. E aí, quando eu trabalho lá em Piracicaba, também tem uma mentoria em Piracicaba, não esqueci de falar. E aí eu até fui lá na clínica e falei assim, ó, gente... Esses pacientes estão sendo operados do jeito que eu operaria, né? Foram os meus alunos, mas assim, eu operaria desse jeito. E aí eu vejo eles postando na internet, às vezes assim, e às vezes com o mesmo estilo de filtro que eu uso. Aí eu, gente, mas essa aqui é a minha cirurgia, não é que você... Parece muito, então isso brilha meu olho. Eu acho que essa é a minha maior, assim, meu maior prazer é eu ver a minha cirurgia sendo feita e não é pelas minhas mãos. E já teve alguma situação de um aluno que tu desse aula que ele te chamou pra te acompanhar a cirurgia dele e tu viu, pô, o bicho tá mandando super bem. Já aconteceu isso? Já aconteceu, orgulho, né? Não, muito orgulho, né? Ou então de filmar, de mandar foto. Sim. Olha, eu fiz assim, aí eu fico, nossa, tá. Minha missão cumprida, né? Então, eu acho que essa é a motivação. Eu gosto muito de operar. Eu acho incrível, assim. Eu acho que é um momento que a gente gosta de ficar fazendo as nossas cirurgias. Mas eu acho incrível também, muito bom é ver o aluno, a pessoa que veio do zero, né? Nunca botou a mão num zigomático, nunca colocou a mão num kit de zigomático e vai operar um zigomático e entrega bem, sabe? E se dedica e te entrega como se fosse você. E aí eu fico, tá, agora acho que... Agora foi. E também... O que mais dá dó de ver, assim, é cirurgia que a gente vê que não tá tão legal, né? Que podia ter estudado um pouco mais e tal pra fazer. E aí eu vejo quando entrega bem, eu fico, nossa, tá. Então vamos ter menos intercorrência, menos iatrogenias, menos tudo, né? Eu ia perguntar também por que tu dá o curso de aula fora e às vezes aquele mesmo aluno volta para aprender pra fazer zigo, claro. E é o processo, né? E eu falo assim, ó, agora você tem que entrar na turma de aula fora, não é de zigomático. Você já faz unitário? Faço alguns unitários. Bom, se você faz alguns unitários, você tem que ir pro aula fora, operar alguns bons aula fora para depois ir no zigomático. Mas eu já queria fazer zigomático. Não é para você. Né? Não é pra você. Agora, e aí essa aluna normalmente ela vai fazer desígio depois, né? Consequentemente. Legal.
Mas é isso. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu acho que hoje foi bem enriquecedor. Tivemos não só uma parte técnica fenomenal, mas também até como começar nas redes sociais, né? Uma pessoa muito extrovertida. Foi um prazer enorme te receber aqui, né? De certa forma, um caminho que tu já trilhou é o que a gente gostaria de trilhar, né? Estamos no começo aí dessa empreitada digital. Mas foi um prazer te receber nesse começo do Zigotin Cash. E é sempre uma honra, quando quiser, estar convidada novamente. Nossa, incrível, eu amei também, é um bate-papo muito legal, eu gostei demais, muito obrigada pelo convite mais uma vez, assim, de coração mesmo, adorei, me senti em casa, né, a gente se sente em casa, assim, porque a gente gosta desse assunto, a gente gosta de conversar sobre assunto, dentista só gosta de conversar sobre dente, né? Tem dois dentistas na mesma roda, só fala de dente, então, né? Mas é um assunto bom, porque é o que nos faz brilhar o olho, assim, né, é o que faz a gente acordar de manhã e trabalhar, então cada vez entregar mais, e parabéns mais uma vez pelo projeto, porque é isso, é a troca, né? Eu amo a troca, então eu acho que vocês estão, assim, ó, incrível esse projeto, incrível, parabéns, de Beleza, verdade. muito obrigado pela presença. Talvez no futuro trazer mais algum outro convidado e convidar junto, fazer um outro bate-papo diferente, né? Mas agradecemos bastante a presença e foi muito legal essa troca. Podemos gravar um dia com ela e o Marcelo, né? Isso, grande Marcelo, exatamente, grande Marcelo. E vocês estão convidados para ir para o Balneário também. Vamos lá, Vamos, com certeza. Vamos lá. Era isso aí, pessoal. Então, ficamos por aí.